Olá, tudo bem? Tivemos um problema técnico e, portanto, não foi possível fazer a apresentação pelo YouTube, mas agora estamos utilizando essa outra plataforma e assim podemos cumprir a agenda de hoje. Então, eu agradeço a Ava pelo convite. Nós vamos falar sobre direito dos autistas. E é muito interessante porque estamos com novidades. Mas eu, antes disso, de falar do que está acontecendo atualmente, eu quero falar sobre a Lei 12.764 de 2012. Essa lei é a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, é uma lei de 2012 e lá já existia essa ideia de que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, desde 2012, nós já temos essa garantia, no sentido de que, sendo considerada pessoa com deficiência, nós temos direitos garantidos por outras leis, inclusive. Mas não fosse assim, em 2015 surge a Lei 13.146, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é também muito importante que saibamos o seguinte: quem é considerado pessoa com deficiência? Então, o artigo 2º diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, quando pensamos em pessoa com deficiência, nós temos que entender que não se trata apenas de deficiência física, mas também aquela que é considerada de natureza mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Muito bem, importante também quando falamos sobre pessoa com deficiência é o termo. Qual é a nomenclatura correta? Então, a Constituição Federal, a atual, que é de 88, em alguns artigos, ela menciona pessoas portadoras de deficiência. Então, artigo 24, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 37, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. No 208, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E aí, em 2012 e 2015, nós temos essas leis tratando de pessoa com deficiência. Então, é importante, alguns termos que eram utilizados não devem ser nunca mais, né? Então, por exemplo, ceguinho. O certo é pessoa com deficiência visual. Criança excepcional, temos criança com deficiência intelectual. Defeituoso, pessoa com deficiência física. Deficiente físico, pessoa com deficiência. Então, esses termos e esse paralelo foi traçado até no site, é possível se encontrar pelo link da Câmara. Então, a Câmara faz essa linha, não vamos mais utilizar alguns termos que não cabem mais, né? Então, hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Pessoa não é deficiente, né? Então, é importante que se tenha isso em mente para que se faça corretamente. O que eu queria falar de atualidade é o projeto de lei número 4.614 de 2024. A justificativa desse projeto é a seguinte: necessidade de otimizar os gastos públicos primários, buscando aprimorar o planejamento orçamentário e alinhar o crescimento das despesas obrigatórias às diretrizes estabelecidas pela LC 200 de 2023.
Bom, entre as medidas, esse projeto traz ajuste na definição do conceito de família para fins de renda de elegibilidade ao benefício de prestação continuada, desculpa, o BPC. Vedação de dedução de rendas não previstas em lei para fins da renda de elegibilidade ao BPC. Previsão de que, para fins de concessão administrativa ou judicial do BPC, a pessoa com deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho, sendo sempre obrigatório o registro nos sistemas informacionais utilizados para a concessão do benefício de prestação continuada do Código da Classificação Internacional de Doenças, o CID. Bom, então, essa é a ideia inicial do projeto, né? Otimizar os gastos e, com isso, entre as medidas, ajuste no conceito de família, como poderá ser deferido o BPC, e essa foi a ideia. Esse projeto ele iniciou pela Câmara e aí naquele período tiveram várias discussões e foram apresentadas 89 emendas de plenário. Chegou a Casa Revisora, o Senado, e no dia 20 de dezembro foi aprovado. E agora vai para a sanção do presidente da República. Muito bem, quando fazemos aí um paralelo, e essa lei vem com a ideia de fazer alteração na Lei 8.742 de 93, nós temos o seguinte: lá em 93, o benefício era estipulado aqui no artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. O parágrafo segundo dizia o seguinte: para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e em igualdade de condições com as demais pessoas. Nós verificamos que essa redação, inclusive, é dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, aquela lei de 2015 que acabamos de falar. O projeto de lei traz o parágrafo 2º-A. A concessão administrativa ou judicial do benefício de que trata este artigo à pessoa com deficiência fica sujeita à avaliação que ateste deficiência de grau moderado ou grave nos termos do regulamento. Com isso, nós estamos, então, colocando ali uma regra: deficiência de grau moderado ou grave. E nesse texto, né, como que ficaria aquele grau leve, nível 1, né? Então, essa é uma preocupação. Além disso, tem um parágrafo terceiro. Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Com o projeto, vem o parágrafo terceiro A. O cálculo da renda familiar considerará a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família que vivam sob o mesmo teto, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 14, nos termos estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal, sendo vedadas deduções não previstas em lei. Muito bem. Hoje foi publicado no site do Senado o seguinte: novas regras sobre reajuste do salário mínimo e acesso ao BPC vão à sanção, que essa é a ideia, né? Então, Câmara, Senado e agora vai à sanção presidencial.
Só que o próprio Senado publicou o seguinte: o ponto que mais desagradou os senadores foi uma mudança no BPC que restringe o benefício a pessoas com deficiência grave e exige avaliação médica. Eles dizem, portanto, aqui que esse ponto será vetado pelo Palácio do Planalto, segundo o líder do governo, senador Max Wagner. Então, ontem, inclusive, foi divulgado, né, que há essa ideia de que essa parte será vetada. Mas nós precisamos aguardar, porque é muito recente. Ontem aconteceu, né, essa análise pelo Senado e agora precisamos esperar se o que está sendo divulgado será realmente cumprido, nesse sentido de que será vetado pelo presidente. De qualquer forma, é importante que, mesmo antes desse projeto de lei, nós já tínhamos várias ações, né, que são levadas ao judiciário para que se possa obter o benefício. E aqui eu trouxe duas. Esta foi julgada no dia 18 de dezembro. E nesse caso, não foi concedido o benefício de prestação continuada. Se entendeu que não foi evidenciado, não foram preenchidos todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício assistencial. Então, foi feita uma perícia e não ficou comprovado a incapacidade para a realização de atividade laborativa ou para atividades da vida diária. Portanto, recente decisão, considerando que os requisitos para a concessão do benefício assistencial são cumulativos, não comprovada a condição de deficiente, despiciente da análise da hipossuficiência econômica do núcleo familiar. Então, nesse caso específico, se entendeu que não se comprovou a incapacidade. E aí, nesse caso, né, não foi concedido. Também tivemos agora, no dia 19 de dezembro, super recente, uma outra decisão, e nesse caso foi concedido. E daí, o que se pode observar, pessoa com transtorno do espectro autista, né? Então, e é importante o seguinte: consoante a jurisprudência das Cortes Superiores e a previsão inserida nos parágrafos 11 e 11A do artigo 20 e artigo 20B da Lei 8.742 de 93, o critério objetivo não constitui o único meio de comprovação da miserabilidade do deficiente ou do idoso, podendo a aferição ser feita também por meio de outros elementos probatórios da condição de vulnerabilidade do grupo familiar. E aí, na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, devem ser considerados o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, alimentos especiais e com medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Então, aqui é uma decisão recente, né, que levou em conta não apenas o critério objetivo da renda per capita, quanto ganha essa família, faz jus ou não faz jus ao benefício, é uma pessoa com deficiência, ficou comprovado, mas está dentro do critério adotado, esse critério objetivo, e essa decisão não considerou apenas esse critério objetivo, mas também levou em conta essa questão do gasto. Quanto é, né, necessário para a manutenção desse indivíduo, dessa pessoa com transtorno do espectro autista? Quanto gasta com fralda? Quanto necessita de um apoio de terceiro para as atividades da vida diária? E nessa linha, então, se considerou para se estabelecer o direito ao benefício assistencial. Bom, temos ainda
que falar aqui quando se trata de direitos dos autistas é que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, quando estamos falando dos direitos dos autistas, é importante, não se pode ter nenhum tipo de discriminação por ação ou por omissão, seja no transporte público, seja na escola, não há possibilidade, a lei prevê isso, não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Um outro ponto que escolhemos para falar neste momento é escola regular ou escola especializada. Qual é o ideal? Então, cada um, é único, é um indivíduo. Então, algumas pessoas com deficiências, incluindo os autistas, pode ser muito bem inserida na escola regular e não há problema nenhum, né? Mas alguns outros não, né? Há necessidade de uma escola especializada. Foi feita uma pesquisa agora, na verdade, uma consulta, e nós tivemos o seguinte, do Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, do Estado de São Paulo. Então, a pergunta era: quantos alunos com transtornos do espectro autista estão matriculados nas escolas estaduais na cidade de São Paulo? E a resposta foi: 6.716 estudantes com transtornos do espectro autista estão matriculados nas escolas estaduais localizadas no município de São Paulo. É uma informação obtida do cadastro de alunos, né, que nos foi passado, de novembro de 2024. A outra pergunta: quantas escolas gratuitas especializadas em transtorno do espectro autista são oferecidas em regime integral ou parcial na cidade de São Paulo? E a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que, visando a adoção de regramentos legais para as contratações e convênios com escolas especializadas, vem publicando editais desde 2011 com o intuito de acompanhar e fiscalizar a escolarização oferecida por essas instituições. E daí, a resposta é: atualmente, a SEDUC mantém vínculo de parceria ou contrato com um total de 20 instituições na cidade de São Paulo. Então, é importante o seguinte: se há um cadastro de 6.716 estudantes com TEA e temos apenas 20 instituições, né, com convênios, parcerias com o Estado de São Paulo, para oferecer essa educação especializada. Então, há que se pensar a respeito disso, né? Todos os alunos com TEA podem estar inseridos no ensino regular? Esse ensino será a contento para todos eles? Na hipótese negativa, somente essas escolas especializadas poderão suprir a necessidade daqueles que necessitam de uma escola especializada? Então, essa é a ideia para que possamos pensar se está, né, compatível ou se todos têm realmente condições de estarem inseridos no ensino regular. A Constituição Federal diz o seguinte: é dever do Estado, com a educação, será efetivado mediante a garantia de, e diz o seguinte: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a Constituição Federal não diz que obrigatoriamente na rede regular de ensino, mas sim preferencialmente. Isso significa que pessoas podem ter necessidades diferentes e, portanto, a rede regular de ensino não será suficiente para todos, não será adequado para todos. E aí, por isso, que teríamos que ter as escolas especializadas. A LDB, que é a Lei 9.394, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Também na mesma linha, diz o seguinte: entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente nas redes regulares de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. E o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, nós temos será oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, mas também terá que ter serviço de apoio especializado na escola regular e, se for o caso, serviços especializados. Então, depende da necessidade daquele aluno. É, é possível no ensino regular só com um serviço de apoio especializado? Excelente. Mas e quando isso não é possível? Tem que ter a escola especializada. Daí nós temos também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 27, que diz o seguinte: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Bom, tem também no artigo 28 algo bastante importante. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado e também oferta de profissionais de apoio escolar. O que é, né? Quem é considerado profissional de apoio escolar? Então, a própria lei estabelece no artigo 3º que é a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Interessante, portanto, que é necessário que se tenha, né, essa informação, que escola regular, ok, escola especializada quando necessário, e na escola, no ensino regular, se for necessário, essa pessoa que fará as atividades de alimentação, higiene e locomoção e atuará em todas as atividades escolares. Então, nesse caso, se o indivíduo consegue, né, mesmo diante do seu quadro, estar na escola regular, excelente. Se é necessário também alguém para dar suporte na alimentação, higiene, locomoção e nas atividades escolares, muito bom. Tem a figura do profissional de apoio escolar.
O Estado de São Paulo editou lei dispondo sobre a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e alterou também, né, uma outra lei, e em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TEA, incluída nas classes comuns do ensino regular, terá direito ao acompanhamento especializado. Foi feita essa citação numa decisão que foi julgada agora pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 2 de dezembro. Então, vejam como é importante, né? O portador, né, aquele que foi diagnosticado com TEA, ele tem essa possibilidade de estar inserido no ensino regular, mas também ter o acompanhamento especializado ou ainda ter possibilidade de frequentar uma escola especializada. E aqui nós temos algumas decisões, né? Então, aqui informou, né, que apenas a disponibilização de sala de recursos específicos, medida insuficiente ao atendimento das necessidades especiais do aluno. Então, nesse caso, foi determinado a contratação de profissional de apoio escolar. Então, vejam, às vezes aquilo que é oferecido também na escola regular não é suficiente. Então, foi possível para o profissional de apoio escolar. Num outro caso, foi também julgado recentemente e foi o compelido o poder público a designar professor especializado para acompanhamento pedagógico do menor portador de transtorno do espectro autista. Numa outra decisão, e é importante que se saiba, aqui se trata de um aluno maior, mas incapaz. Então, nós não temos só essa garantia para os pequenos, para aqueles que estão na educação infantil, mas também, como neste caso, para aquele que já maior, né, mas incapaz, portador de deficiência, ainda utilizando, né, esses termos, foi concedido aqui atendimento educacional especializado. Vamos falar também um pouquinho, tem tantos temas para falar quando se trata, né, dos direitos dos autistas, mas nós escolhemos apenas esses para o dia de hoje, para esse encontro. Plano de saúde é algo interessante também. Às vezes o médico recomenda alguns tratamentos para benefícios daquele indivíduo, né? Então, vai método ABA, psicoterapia, ecoterapia, musicoterapia, e às vezes há uma dificuldade para se conseguir esses tratamentos. Mas vejam essa decisão do dia 11 de dezembro de 2024. Plano de saúde, paciente portador de transtorno do espectro autista, negativa de cobertura para psicopedagogia baseada no método ABA, psicoterapia, ecoterapia, musicoterapia, além dos medicamentos a serem ministrados em ambiente domiciliar. Necessidade e urgência evidenciados pelo relatório médico. Então, o tribunal entendeu que é uma exclusão incompatível com o Código de Defesa do Consumidor e concedeu a liminar, né, para que todos esses itens, né? Todas essas terapias indicadas pelo médico fossem então concedidas pelo plano de saúde. Temos um outro caso aqui, também julgado no dia 11 de dezembro, que se pleiteava a cobertura para o método ABA e havia uma recusa. Também ausência de demonstração, né, de outras terapias, e interessante que, nesse caso, se estabeleceu um limítrofe, né, para uma distância específica para esses atendimentos. Então, não adianta ter profissionais atendendo distantes da residência daquele indivíduo. E aí, nesse caso, foi concedido, então, tratamento em rede credenciada nos municípios limítrofes, abrangidos na distância considerada razoável
e mantido o custeio do traslado. Então, é como se considerou que tinham profissionais nos municípios limítrofes, ok, mas então vai ter que ter um deslocamento. O tribunal determinou o reembolso integral desse custeio do traslado. E nesse caso, ainda condenou a pagar uma indenização de R$ 10.000 a título de danos morais. Nem sempre isso acontece. Nós vamos verificar que neste outro, também julgado, né, agora recente, no dia 28 de novembro, não se concedeu o dano moral e também não se concedeu a psicopedagogia. Então, cabível a exclusão de fornecimento de psicopedagogia por extrapolar o objeto do contrato. Então, nesse caso específico, se entendeu que não se fazia jus a esse tipo de tratamento. Enfim, nós temos decisões que vão em dois sentidos, mas que concedem, sim, né? É um direito daquele que tem o plano de saúde ter os tratamentos indicados pelo seu médico assistente. Nesse outro caso, reembolso integral, tratamento que deve se dar na clínica e quem já atendia a autora. Reembolso das terapias prestadas por profissionais não credenciados, que deve ser integral, uma vez que os serviços não se deram por livre escolha do paciente, mas da falta de prestador qualificado vinculado à rede de prestadores da ré. Então, também é uma outra situação importante. Às vezes, a operadora de saúde, ela concede alguns profissionais que não atendem aquilo que o paciente necessita. Então, nesse caso, essa pessoa teve que buscar profissionais que não eram credenciados. E como a empresa não ofereceu aqueles profissionais adequados, o tribunal entendeu que deveria, portanto, ser reembolsado todos os gastos, né? Então, é uma outra forma. Um outro item aqui para finalizarmos é o transporte especializado. Então, foi ajuizada uma ação, uma obrigação de fazer de transporte especializado à pessoa portadora de deficiência. É um serviço ligado, pretensão, que tem que ser reconhecida, né? Então, entre a residência e o local de atividade educacional profissionalizante. Então, decisão recente. Portanto, era isso que tínhamos aqui, né, que tratar. É, eu, deixa eu parar de compartilhar aqui para ver se está tudo certo. Então, era isso que tínhamos a tratar hoje. Num próximo, né, encontro, falaremos também de outros itens importantes, de outros direitos que são garantidos pela lei. Muito obrigada, eu agradeço o convite da associação, né, da AVA. É muito bom estar aqui falando desses temas que são tão importantes. Muito obrigada e um bom dia.